Um condômino, ele pode denunciar o próprio condomínio. Gente, eu não sei se já aconteceu com vocês, seja na sua gestão, Maria Luísa, seja aí no seu condomínio, onde você está, Alessandra, ou alguma história que você conheça, Alessandro, se já aconteceu de você ver um erro tão grotesco, tão grande, que o teu sentimento foi: eu vou denunciar para as autoridades. Eu não sei se isso já aconteceu, mas eu vou comentar com vocês, então, algumas situações. Por exemplo, alguém trabalhando sem os equipamentos de segurança no condomínio, né? A gente sabe o problema que isso pode trazer. Vamos pegar um outro caso. Utilização indevida da água, né? Então, assim, utilizar água sem passar pelo relógio, utilizar eletricidade, energia elétrica sem passar pelo relógio. Vamos pegar mais outros casos. Contratação de pessoas, de empresas que não fornecem nota fiscal, né? Sei lá, portaria, limpeza, ou compra de equipamentos sem nota fiscal, né? Comprar ali mais barato do atravessador, né? Então, casos como esse, quando eles chegam até nós, nos causa estranheza, seja de nós como condômino ou como síndico, né? E aí a questão é, numa situação assim, o condômino, ele deve denunciar o condomínio porque o síndico está claramente cometendo uma infração? Vou dar um exemplo de um condomínio aqui em Diadema, que eu conheço. O pessoal tem o GatoNet. Você conhece isso? Já ouviu falar? GatoNet. Né? Já ouviu falar, né? Não tenho, não. Sim, sim. Eu já ouvi falar também. Então, só que para mim, essa coisa de ter o gato era só vamos dizer assim, em comunidades. Oi? Em comunidade residencial, né? Não em... Exatamente, né? E não numa situação de um condomínio. Meu Deus do céu, nunca vi isso. Mas ali eu conheci, então, o GatoNet, né? Olha que circunstância estranha. Gente, numa situação como essa, eu vou dar a palavrinha assim, ó, vamos cronometrar para a gente não gastar muito tempo, tá? Eu gostaria de ouvir em 3 minutinhos o parecer, o que vocês acham? Se você fosse o condômino, você denunciaria para as autoridades? Só para a gente entender, assim, no geral, o pensamento de vocês. Vamos lá, eu vou dar aqui, então, vamos colocar aqui a Alessandra. Alessandra, fala você para nós. Você denunciaria ou não? Então, hoje é tão difícil a gente encontrar um local para fazer essa denúncia, né? Porque a gente, infelizmente, não sabe para quem recorrer, né? E um advogado, no caso, custa muito caro, né? Sim, sim. Qualquer serviço que uma orientação é o serviço dele, é o estudo dele, não é... Assim, não tem como a gente taxar o valor que o advogado vai cobrar. Ele que sabe o trabalho que ele vai ter e como ele chegou até essa informação, né? Então, hoje, eu acho assim, as pessoas às vezes não denunciam por falta de dinheiro. Tá. Porque se ela fizer uma acusação, pode vir uma contra, né? Então, muitas pessoas podem não denunciar por falta de onde vai denunciar, não saber onde vai denunciar, onde é o local que ela vai precisar, e porque não tem dinheiro para arcar com uma retaliação. Né? Tá, agora, e se eu falar para você, vamos dizer que você saiba o lugar. Então, vamos pegar aqui o caso do GatoNet, ou vamos pegar aqui o caso
do gato na rede elétrica. Olha, para o condomínio pagar menos eletricidade, nós estamos dando um bypass no relógio, ok? Então, a denúncia seria anônima e a denúncia seria, aqui em São Paulo, para a Enel, né? Que é quem cuida da eletricidade aqui em São Paulo. Numa situação dessa, assim, você denunciaria? Eu denunciaria, eu acredito que sim. Tá bem, ok. Eu acho assim, o importante aqui é nós estarmos conversando e ouvindo, né? Foi legal a sua colocação, assim, porque nem sempre as pessoas denunciam porque não sabem aonde denunciar. Vou dar um caso talvez, até por ser da sua área, que você é da área tributária, né, contábil, etc. Por exemplo, uma compra de equipamento sem nota, vou denunciar para quem, né? Para quem que eu vou denunciar? Então, assim, talvez um outro condômino que não tem o teu estudo não saiba, né? Sim. Então, a gente fica naquela, vou no posto fiscal, eu faço o quê, né? Como que eu denuncio sem me comprometer? Valeu, obrigado. Vamos dar aqui a palavra agora para a Maria Luísa. A Maria Luísa está com a gente? Tô. Tá aí, Maria Luísa, tá? Tô. Então, fala para mim, Maria Luísa. Veja a situação, você não é a síndica agora, tá? Tá. Você é a Maria Luísa, que mora no condomínio, e aí você descobre que o síndico, para pagar menos de água, ele deu um jeitinho de fazer a água não passar no relógio. Você sabe que se você fizer uma denúncia anônima, essa denúncia será... Exato. O que você faz? Você denuncia ou não? Eu, na verdade, eu não compactuo com coisa errada. Tá. Eu não compactuo, e se eu estiver sabendo e não fizer nada, eu acredito que eu estou compactuando, estou concordando com a situação. Então, se eu souber o caminho a tomar, mesmo que a gente vai ser penalizado por isso, porque automaticamente o condomínio vai ser penalizado, né? Exatamente. Em consequência, os condôminos, eu não ficaria quieta. Ou eu conversaria com o síndico, faria com que resolvesse a situação, principalmente agora, anonimamente, está mais fácil, né, das denúncias serem registradas, mas eu não compactuaria, não concordaria com ele. Se o síndico não resolvesse, você iria adiante no processo, ok? Eu iria. Ok. Tá bem, muito bem. Ouvimos aqui duas das nossas alunas aqui, né? E isso é bem interessante, porque cada uma delas está dando o seu posicionamento. Deixa eu ver aqui, está com a gente o Alessandro. Alessandro, quer comentar com a gente aí, por favor? O que você faria? Eu faria isso, David. Eu, logicamente, comunicaria ao síndico para que ele arrumasse urgente o fato do gato que ele fez, né? Por quê? Se ele já automaticamente saber que se ele não fizer, eu vou denunciar ele, porque você não arrumar aqui naquele momento, vai acontecer o quê? Mais para frente, se, por exemplo, uma Eletropaulo, né, que é a Enel, descobrir, todo o condomínio vai pagar por todas aquelas contas retroativas. Não fique impune, né? Agora, ele, de repente, ele já arrumando, aquilo vai acabar passando e as pessoas não vão perceber, ou melhor, a Enel não perceba que tem contas atrasadas, né? Contas que foram deixadas de pagar no passado. Porque se isso ocorre, eu nem sabia disso, fiquei surpreso aí que você falou do GatoNet, né? Se isso ocorre, a gente tem que denunciar, porque no fundo, quem vai pagar somos nós mesmos, ou mais cedo ou mais tarde, né? Ok, obrigado. Agora a gente vai mudar um pouco a conversa aqui. Deixa eu tirar aqui. Ok, estava em evidência, vou colocar os demais. Veja, eu achei bastante interessante o posicionamento de vocês, como se vocês fossem os condôminos, né? Então, agora, vamos colocar a visão de um outro lado. Se você fosse o síndico,
e estivesse acontecendo um problema no seu condomínio, qual que seria a sua atitude, né, a sua reação? Imagina um problema que você não sabe, tá? Um problema que você não sabe, vamos deixar muito claro isso. Não foi você que fez o problema. E aí você, de uma forma assim, você fica sabendo porque alguém denunciou, e aí chega lá a fiscalização. Vamos dar aqui a palavra aqui, primeiro, peraí, deixa eu colocar aqui os participantes de novo. Foi a primeira a falar, acho que foi a Alessandra, né? Então vamos pedir aqui, Alessandra, tira o mute, por favor, que eu mutei vocês. Sim. Ok. Então a gente vai falar com a Alessandra agora. E a questão, então, Alessandra, é a seguinte. Fala para nós, agora você é a síndica. Qual seria a sua atitude em receber uma denúncia e ficar sabendo direto pelos órgãos competentes daquele problema que você nem sabia? O que você faria? Eu ia procurar informações de quando aconteceu, né, esse problema, procurar os responsáveis por autorizar, né, o que aconteceu, e também pediria para que a pessoa fosse responsabilizada, né? Ok, porque afinal o problema existe, né? Isso, se não é no exercício que a pessoa assumiu, não é da responsabilidade dela a resposta, né? Então, quem tem que ser procurado é quem estava no momento que ocorreu. Ok. Tá bem, muito bem. Fato, Sabe a né? resposta. Vamos ver, então, agora a Maria Luísa. Então, Maria Luísa, você pode dar o teu parecer, porque até você é síndica, né? Então, imagine o seguinte, você está aí fazendo o seu trabalho, os condôminos satisfeitos, felizes, e aí acontece uma situação dessa. O que você faria? Eu, a princípio, eu ia tentar resolver o problema. De imediato, eu ia tentar resolver o problema para tirar o erro que já está ali, né? Porque muitas vezes, por mais que você vá procurar quem fez, quem deixou de fazer, não vai aparecer. Se for um problema meio sério, isso não vai aparecer. Eu tive, logo que eu assumi meu primeiro mandato ali, nós tivemos uma denúncia no salão de festa nosso. E chegou aqui a Sanepar, né? Chegou a Sanepar alegando que nós não tínhamos caixa de gordura no nosso salão de festas. E como não foi construído no meu mandato, eu fui até o síndico anterior, pedindo informação se havia ou não havia. Ele simplesmente falou, procure nas plantas. Ô, louco. Procure nas plantas. Eu não lembro. Só isso que ele me respondeu. E agora não posso lhe ajudar. Então, não adianta você ficar correndo atrás de culpados ou de quem fez e quem não fez. Se é um problema fácil de resolver, que a gente consiga resolver, a gente vai solucionar o problema. Se é que exija mais burocracia, mesmo assim, a gente vai ter que correr em frente e tentar solucionar um problema. Não dá para continuar empurrando com a barriga, né? E ficar procurando culpado não vai resolver mesmo, né? Então, eu já penso dessa forma. Levantar a cabeça e resolver o problema. Estamos aí para... Mas e se o condomínio tiver que pagar uma multa de R$100 mil? Daí a gente vai ter que fazer a assembleia e correr atrás junto com os moradores e procurar resolver essa situação, né? E ver quem é o culpado daí para isso. Aí vai precisar ver o culpado, certo? Daí sim, porque daí já está correndo, já é uma situação mais grave, né? Não é uma caixa de gordura, né? É uma situação mais elevada. Daí vai precisar correr atrás de advogados, vai ter despesa para resolver a situação, né? E daí, mediante todos os condôminos juntos, né? Ok. Eu vou trazer para vocês duas situações, né, ocorridas comigo. Uma situação, nós resolvemos, então, fazer no nosso condomínio, nós resolvemos fazer
nós tivemos ali um problema no condomínio que era a questão com água, tá? Nós tínhamos um poço, esse poço estava muito sujo, esse poço tinha sido deixado lá pela construtora e estava uma porcaria, vamos dizer assim, né? Ele realmente estava muito ruim aquele poço. Tinha ferro velho dentro do poço, tinha bicho morto dentro do poço. E quando eu assumi como síndico, eu peguei o pessoal usando a água daquele poço para aguar as plantas e lavar o pátio do condomínio. Essa era a situação. Mas até então eu não sabia que o poço estava daquele jeito. Eu via eles usando a água, até que um dia uma das pessoas da limpeza reclamou: seu David, essa água ela tem um cheiro esquisito e ela tem uma cor estranha. Não é normal. E aí a gente procurou, então, ir atrás para entender o que estava acontecendo. Chamamos o pessoal que cuidava ali da bomba d'água, do poço, de tudo isso. E quando eles abriram, então, me relataram toda essa sujeirada que eu falei para vocês. Nessa situação, veja, é uma situação uma situação bem assim ruim, porque o síndico vai ter que achar uma solução. Como a Maria Luísa disse, a gente vai ter que achar uma solução. E eu corri, então, atrás da solução. E, para resolver o problema, tinha que fazer uma limpeza do poço. Ia se gastar ali um certo valor, eu decidi não utilizar a água do poço até que o poço estivesse resolvido, né? Esse problema tivesse resolvido. E nós tivemos, com isso, um aumento da conta de água da Sabesp. Bom, foi feito, então, todo o levantamento, foi feito todo um trabalho para levantar valores para resolver o problema. Foi apresentado em assembleia e foi tomado, então, voto dos condôminos para resolver o problema. Naquela situação de resolver o problema, nós começamos, então, depois de devidamente limpo o poço, de colocado equipamentos para poder extrair a água corretamente do poço, sem que o equipamento entupisse, sem que ele puxasse terra do fundo do poço, aquela coisa toda. Depois de tudo isso feito, então vem uma etapa que é você tirar amostras de água durante pelo menos 10 dias para que você tenha aprovação da água. E nós fizemos isso primeiro com uma empresa terceirizada, porque nós não queríamos colocar o condomínio em uma situação ruim diante da Sabesp. Então, a gente fez com uma empresa terceirizada, eles validaram tudo ali, as amostras, e depois eles falaram: olha, a água de vocês tem muito metal, precisa trabalhar essa questão do metal para poder, então, colher novas amostras e depois ter, então, aprovação. Fizemos todo um trabalho, aí depois tiramos novas amostras, e tudo isso levou, então, meses. Não foi assim um negócio de um dia para o outro. Depois de tudo isso resolvido, com as amostras devidamente colhidas, relatadas, gravadas, então eu tinha as garrafinhas com etiqueta, água do dia 1, do dia 2, do dia 3, gravado o vídeo mostrando que a água era daquele dia e tal. Depois de feito todo esse trabalho, nós, então, levamos para pedir autorização de uso da água, né? De uso não, a gente levou para fazer a segunda coleta ali, verificação, desculpem, a segunda verificação dessa coleta de água. E aí veio o laudo, dizendo que a água estava potável, a água estava ótima, etc. Porém, exatamente neste período, nós tivemos um técnico, um manutencista, que no dia da limpeza da caixa de água, o cara fez um cálculo maluco de cloro e colocou muito mais cloro do que deveria colocar na caixa d'água. Resultado, ocorreu um negócio chamado descolamento de placas dentro dos tubos. Conforme a água vai passando, vai gerando uma crosta. Não sei se você sabe disso, mas ele vai gerando uma crosta e aquilo vai grudando nas paredes do cano. Aquilo nada mais é do que sais da própria água, né? E algumas impurezas que são tratadas que eles vão grudando ali. Quando colocou a
aquele cloro na água, que era numa quantidade muito maior do que deveria, aquilo lá foi como se fosse uma descarga em toda a tubulação. Porque todas essas placas elas se desprenderam por conta do cloro. E elas saíram descendo e entrando em todas as caixas de água, caixas de água não, em todas as caixas de água, de vaso sanitário, pelas torneiras da pia da cozinha. Então, imagina, você, Alessandro, vai cozinhar alguma coisa, abre a torneira, em vez de sair água potável, sai água marrom, parecia, né, água suja mesmo. Tá tomando banho, e aí tá lá com o cabelo todo ensaboado, quando vai descer a água marrom, porque não é que saiu descendo água marrom para todo mundo de uma vez só. A água estava parada, né, no cano. Você liga o chuveiro, a água do cano ela vem normal, mas na sequência que começa a chegar água suja, aquela água suja. Então, imagina você no banho, tomando um banho de água suja. Na cozinha fazendo comida, água suja. No tanque de lavar roupa, em vez de lavar a roupa, sujar a roupa. Foi essa situação. Bom, isso ocorreu numa sexta-feira, por volta das 6h30, 7 da noite. Eu passei uma sexta-noite correndo atrás de resolver problema. Eu e os conselheiros passamos um sábado correndo atrás de problema. Era domingo e eu ainda estava com o pessoal de manutenção e eu mesmo desmontando chuveiros, desmontando caixas de água, levando água potável para o pessoal beber. Foi assim uma loucura. Adivinhe, no sábado, uma ilustríssima condômina diz o seguinte: ele está usando a água do poço, aquela água suja, que nós falamos para limpar, ele não limpou. E me denunciou na Sabesp. Domingo de manhã, 9 da manhã, carro da Sabesp chega lá, fala da denúncia e apresenta o problema. E aí, claro, eu tinha todos os laudos, eu tinha os equipamentos para comprovar que a água não estava sendo usada, água do poço. Mas esta atitude desta condômina fez com que a gente atrasasse o projeto em mais de um ano. Porque aí até você provar que não está, responder aquela constatação, né? aquela denúncia e responder que não era, comprovar que não era, isso vai além da visita técnica. Atrasou o projeto em mais de um ano. Isso foi um dos casos que aconteceu comigo lá no condomínio, um caso de denúncia por conta da água. Eu tive um outro caso que um condômino falou assim: olha, nós vamos denunciar o condomínio porque na cabeça dele estava errado a quantidade de horas que o pessoal da portaria tinha que cumprir. O pessoal de portaria, eles trabalham numa quantidade de horas que chama-se 12 por 36. Trabalha 12 horas, descansam 36 horas. E ela estava contra isso, e de alguma forma é porque ela era contra a empresa da portaria. E ela disse que ia denunciar. E é em cima disso que eu queria comentar com vocês, né? Nós que somos síndicos ou que seremos síndicos de algum condomínio, nós precisamos trabalhar a questão da conscientização. Qual é a conscientização que eu quero apresentar para vocês hoje? É a conscientização de que o problema ele não deve ser levado às autoridades sem antes conversar com o síndico, sem dar a oportunidade para o síndico resolver o problema. Então, é claro, existirão casos e casos, né? Existe casos de má-fé, que é questão de caráter, de índole, que aí não tem jeito. Mas existem casos que, por exemplo, essa questão das horas. Nós pegamos a lei,
o parecer, explicamos, demonstramos que não estava errado, nós conseguimos, então, conversar, explicar para essa condômina que o procedimento não era esse, que havia diferença entre um cargo e outro cargo, que alguns trabalham 12 por 36, outros trabalham 8 horas, outros trabalham 6 horas, depende da convenção de cada área. Eu aprendi com tudo isso que a conscientização ela precisa começar antes. A conscientização não é quando ela ocorre o problema. A conscientização é algo que você faz antes de ocorrer o problema. Como que é a conscientização? Olha, nós temos feito tudo dentro das normas, nós temos seguido tudo que é o correto. Porém, se você perceber algo errado, fale conosco, nos mostre, você vai estar nos ajudando. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Porque a grande verdade aqui é que tanto o Alessandro, a Alessandra, a Maria Luísa acertaram. Primeiro, numa situação como condômino, se tem algo errado, precisa haver a denúncia. Precisa haver a denúncia se não foi resolvido o problema. Então, primeiro, se eu posso colocar assim num grau de trabalho, né, de etapas, eu trabalharia primeiro conscientização antes do problema e solução, reação diante do problema. A conscientização antes do problema é para dizer aos condôminos que, em caso de denúncia, todos nós pagaremos a conta. Então, se você tem no seu condomínio 50 unidades, recebeu uma multa de 100 mil reais, é 100 mil dividido por 50, não tem jeito. Tivemos um caso lá no condomínio, que foi resolvido há 2 anos atrás, que nós descobrimos, por acaso, quando uma unidade foi ser vendida, que IPTU de mais de 5 anos atrás não havia sido pago. E esse IPTU era do terreno do condomínio. E agora chegou a notificação que para poder vender você tinha que primeiro regularizar o IPTU. 700 mil reais. Estou arredondando aqui. 700 mil dividido por 104 unidades. Você sabe, fazer a conta aí você vai ver. Dava aí quase 7 mil reais. 6.900 reais por unidade teria que pagar. Numa situação como essa, é claro, reunimos a Assembleia. Não era algo que eu tinha feito errado. Não era algo da minha gestão, né? E não era algo que precisou de denúncia. Já estourou. E todos nós teríamos que pagar a conta. Era isso que eu queria explicar. Todos nós teríamos que pagar a conta. Então, quando o condômino entende que todos terão que pagar a conta, ele pensa 2 vezes, porque ele também vai ter que pagar a conta. Tá? Aquela condômina que, naquela situação, fez a denúncia para a Sabesp e empurrou mais de um ano para frente o consumo da água do poço, na verdade, ela empurrou mais de 1 ano e meio para frente. Quando foi a hora de começar a vir a dar sequência no projeto, entrou a pandemia. A pandemia entrou. E o que aconteceu com os órgãos que cuidam disso? Fecharam. E até hoje, nós já estamos com mais de 1 ano, um ano de pandemia, aqui instalado no Brasil, e nós não podemos fazer nada. Está lá. Agora, se nós tivéssemos conseguido o uso da água, a autorização para o uso da água do poço, nós teríamos conseguido reduzir a despesa do uso de água do condomínio, que teria sido fantástico, né? Ok, ia reduzir aí 20 reais por pessoa, 25 reais por pessoa, mas 25 reais em 1 ano por pessoa é uma redução. É alguma coisa que ele vai poder fazer com esse dinheiro sem jogar fora, né? Então, hoje está indo ralo abaixo, porque a gente tem que pagar só a água da Sabesp. Então, gente, veja, eu colocaria assim na prioridade, o síndico ele precisa conscientizar para
que as pessoas o procurem se encontrarem problemas no condomínio. Mas o síndico precisa ter a postura de quando alguém o procura para falar de um problema, ele tem que ter a postura de ouvir. Se antes do problema acontecer, né, vamos dizer assim, um problema grave, o síndico ele não tem a postura de ouvir, se ele dá todos os indícios de que ele não vai atender, que ele não vai resolver, se ele dá todos os indícios que ele vai ficar bravo, que ele vai retalhar, gente, o condômino não vai ter outra ação a fazer do que a denúncia anônima, quando é caso de denúncia anônima. Então, pessoal, essa é o que você faz antes. Agora, o que fazer quando ocorre o problema, que foi o meu caso, é agir, é ação. Então, quando aconteceu o problema, primeiro, eu atendi o fiscal, eu vi as exigências do fiscal, como era uma denúncia e era gravíssima, podia gerar problema de saúde pública. Então, eu levei este técnico da Sabesp para conhecer as instalações. Eu mostrei para ele o laudo que a água estava boa, mas que, independente disso, eu mostrei para ele que a água não chegava nos reservatórios, que a água só era usada para lavar a área comum e para o jardim. Então, ele percebeu que era apenas uma denúncia errada. Mas essa denúncia não tinha parado apenas na Sabesp, ela também tinha sido levada à subprefeitura. Olha que situação. E ali eu tive que tratar com 2 órgãos completamente diferentes, provar para órgãos diferentes, e enquanto isso aconteceu, eu não podia usar a água do poço. Depois disso, o que eu fui fazer? Eu fui conversar com o condômino, né? A condômina que fez a denúncia. Eu fui mostrar para ela o erro que ela havia cometido e que não tinha problema, que ela podia ficar tranquila em usar a água para lavar, para cozinhar, que era uma água que vinha da Sabesp. Fiz uma reunião com todos os condôminos, até porque fofoca corre que nem pólvora. Fizemos uma assembleia e mostramos para todos que não havia, de nenhum modo, uso irregular de água. Quando eu fiz tudo isso, então aí eu tive dos condôminos o ok, a aprovação. Mas, se você não conscientiza antes, coisa que eu não fazia, eu tô passando para vocês algo que eu aprendi com, vamos dizer assim, com um problema ocorrido. Eu não fazia essa conscientização do não denuncie, do comunique, né, do informe. Denuncie para nós, para a gente resolver o problema, com o menor custo. É claro, numa situação inversa, onde o gato net está nos condôminos, eu, como síndico, ciente disso, tem síndico que vai ficar com medo de resolver o problema, porque não é algo popular. Imagine você hoje que um solzão que fez em São Paulo, a Alessandra de São Paulo, sabe? Eu não sei aí no Paraná, onde está a Maria Luísa, mas Alessandro, eu que estou aqui em São Paulo, o sol foi muito forte hoje. E hoje eu tive que tomar uma ação não popular. Eu tive que mandar um comunicado informando que a piscina do condomínio, para usar a piscina, tem que agendar, e só pode ir uma unidade por vez. Então, você imagina, a piscina estava aberta para até 10 pessoas, porque a gente foi votado pelos condôminos, mas aí logo depois veio a fase vermelha, a fase roxa, tudo uma atrás da outra. O que nós fizemos agora? Fechamos. A piscina está aberta para uma unidade por vez. Se na unidade tem uma pessoa que quer usar a piscina, ele escolhe lá um horário de 2 horas, ele pode ir usar a piscina. O outro só pode ir no segundo horário, terceiro horário e assim por diante. Mas é uma medida impopular. O caso do gato net. O que o síndico tem que fazer? Do mesmo jeito que o síndico gostaria de ser avisado que precisa tomar uma ação e resolver o problema, ele também tem que avisar os condôminos. Pessoal, no nosso condomínio, eu descobri que tem algo errado. Está tendo aqui o gato net. Então, estou avisando vocês que no prazo de 60 dias, olha que legal, dá um prazo,
30 dias, 60 dias, nós vamos resolver isso. Nós iremos pedir para uma fiscalização da ANET fazer uma verificação no condomínio. Numa situação dessa, dá tempo, e quem está irregular arranca o que está irregular, acaba com o problema. Quem está irregular, contrata, regulariza, acaba com o problema. Você não precisa gerar um transtorno. Então, pessoal, a minha orientação é essa. Não viva no erro. Né? Não viva no erro. Se tiver que denunciar, denuncie primeiro para quem é a autoridade dentro do condomínio para resolver. Seja esta autoridade o síndico, seja um condômino. Quer ver uma coisa que é terrível por um síndico? Vamos falar aqui de algo que tem sido comentado muito nos últimos anos, que é o problema da violência doméstica. Como síndico, você tem obrigação de denunciar violência doméstica, sabia? Agora, você vai falar assim, eu vou me meter lá num problema de casamento do outro. Eu tive uma situação, eu vou contando as histórias, vocês podem achar, às vezes, talvez engraçado ou até surreal. 2 da manhã, unidade abaixo do meu condomínio, um quebra-pau danado, gritaria, xingamento, mulher chorando, homem gritando, aquela situação terrível. Moro num condomínio, eu posso dizer para vocês, que um condomínio de gente educada, gente estudada, gente que paga uma taxa condominial alta. Então, assim, não deveria ter, mas violência doméstica não escolhe classe social, não escolhe condição financeira, tá? O camarada chegou meio bêbado e aí a confusão se instalou. E minha filha me acordou, porque eu estava com sono pesado, eu não estava ouvindo, ela me acordou. E aí eu percebi, eu então pedi para que o Honda ligasse na unidade para resolver o problema. O cara, aos berros, mandou o Honda procurar um lugar assim, quente, apertado, lá no inferno. Ou vai ter com o capeta. E me xingou. Está cortando o som, David. Não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Não. Alessandra, está me ouvindo? Dá um positivo para eu saber. Agora está melhorando. Ok. É que às vezes pode ser a tua internet também. Ok? Está ouvindo? Você está ouvindo agora, Maria Luísa? Dá um okzinho assim. Eu não estou ouvindo. Eu estou te ouvindo, Maria Luísa. Agora estou te ouvindo. Tá. Agora estou. Uhum. Ok. Então, voltando para vocês. Veja a situação. Nessa situação, o que eu ouvi da minha unidade, o cara gritando, eu vou lá calar a boca do síndico. E passado alguns minutos, bateu na porta. Bateu na minha porta. Bom, eu abri a porta. E quando ele foi entrar, eu coloquei a mão no peito dele assim, segurei e falei, não entra. Aqui é a minha casa. E aí ele reclamou porque que eu estava pedindo para o Honda ir lá falar com ele. E aí eu pedi que ele abaixasse o tom, ele se acalmou, conversamos, expliquei o que eu seria obrigado a fazer, que era denunciar ele para a polícia, para que viesse conversar com a esposa dele, para saber se tinha tido ali violência doméstica, porque até então era uma violência doméstica, porém era verbal. E naquela situação ele caiu em si e foi embora envergonhado. Não precisou eu dar sequência na denúncia, porque a esposa me pediu, não precisa denunciar, nos acertamos, não houve violência física. Havia tido ali violência verbal. Nessa situação, como síndico, eu, então, parei e não dei sequência na denúncia.
mas fiquei atento, porque se ocorresse novamente, eu teria que denunciar. Porém, o condômino, que seria prejudicado pela denúncia, foi devidamente avisado, advertido da situação. Então, conscientizem que a sua postura como síndico seja uma postura de ouvir quando chegarem as reclamações para resolver o problema. Durante o problema, que você dê a oportunidade da outra parte resolver o problema antes de denunciar. Mas se precisar denunciar, tenha coragem, não compactue com o erro, porque lá na frente, esse problema do gato net, esse problema do gato da Sanepar, de quem é do Paraná, da Sabesp, de quem é aqui de São Paulo, né, da Enel, que é da parte de energia elétrica aqui de São Paulo, esse problema do gato, esse problema da compra sem nota, esse problema... e eu estou falando aqui da compra sem nota, até porque hoje eu fui consultado sobre isso, se haveria problema de contratar um prestador de serviço sem nota fiscal, o que eu orientava, né? E eu oriento, não, contrate com nota fiscal, perante condomínio não muda nada, mas perante o fisco você pode responder. Então, evitar problemas, porque, de repente, esse que não está prestando nota fiscal está sonegando imposto e está gerando problema por sonegar imposto. Tá bom, pessoal? A nossa mentoria hoje, ela estava relacionada com este tema. São 19 horas e 58 minutos. Nós vamos encerrando. Passa rápido, né? Eu quero agradecer muito, porque, sabe, Maria Luísa, vocês fazem comentários que nos faz refletir se estamos no caminho certo ou errado. E vocês, Alessandro, todos os alunos, fazem questionamentos que nos faz refletir se estamos no caminho certo ou caminho errado. E serve de uma forma muito positiva. Vocês não imaginam quanto serve para ajudar outros condôminos e outros síndicos que querem uma gestão melhor. Então, meu muito obrigado e nos encontramos na próxima terça. Só para comentar com vocês, terça-feira, toda terça, às 18 horas, eu faço uma live no Facebook. Se vocês quiserem depois dar uma olhada lá, vocês vão ver que eu fiz hoje uma live. Toda semana eu vou fazer uma live no Facebook. Hoje nós falamos de um assunto, né, que é comum em todos os condomínios. O assunto tratado foi conflito entre moradores. Vou mandar para vocês o meu passo a passo. O passo a passo que eu vou mandar, vamos dizer assim, PDF, é só para vocês que são alunos, que fazem parte da mentoria. Mas se vocês quiserem assistir lá a live, vocês podem assistir. E depois, às 19 horas, eu tenho a mentoria com vocês. Então, é assim, uma sequência. Chega agora... Eu estou com a voz já falhando. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Nos vemos. Qualquer dúvida, podem, por favor, mandar lá para nós no grupo ou no privado e a gente vai respondendo vocês como fazemos sempre. Um grande abraço. Você vai mandar esse PDF para nós? Vou, que sim. Você falou dos conflitos? Vou mandar ele esse amanhã. É muito bom para nós. Tá bom? Pode deixar que eu mando aí para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Você vai mandar no grupo lá? Tchau, tchau. Tchau.